Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando com vocês é João Pedro e tô aqui para trazer uma palavra pro seu coração, amém? E eu tô aqui no meu quarto, né? Faz um bom tempo que eu não gravo vídeo, mas eu quero estar trazendo uma palavrinha breve, mas abençoada para você, tá bom? E eu queria, na verdade, comentar sobre um estudo que eu fiz do livro de Lamentações. E o texto base que eu vou estar usando aqui é Lamentações 3, do primeiro versículo até o versículo 25. A tradução da minha Bíblia é a King James atualizada, tá bom? Se alguém quiser saber. Mas diz assim: Eu sou o homem que testemunhou a aflição trazida pela vara corretiva de Deus. O Eterno me guiou e me fez passar pelas trevas e não pela luz. Ele pessoalmente me atacou de uma hora para outra e esbofetou-me vez após vez, durante todo o dia. Fez envelhecer o meu corpo e a minha pele, esmagou os meus ossos, sitiou-me, envolvendo-me em grande amargura e lamento. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito desfaleceram e morreram. Cercou-me de muros e não consigo escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Fechou os meus caminhos com rochas lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Ele foi como um urso à espreita e um leão emboscado. Desviou os meus caminhos, me despedaçou e me abandonou. Armou o seu arco e fez-me de alvo de suas flechas. Feriu meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de zombaria de todo o meu próprio povo. Nas suas canções, eles se escarnecem da minha pessoa o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Arrebentou os meus dentes, enchendo minha boca de areia e pisoteou-me na cinza. Tirou-me a paz, esqueci-me até o que significa prosperidade. Por esse motivo exclamo, a minha força e alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava de Yahvé, o Senhor. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo, e minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes, para com aqueles que o buscam. Até aqui, porque esse capítulo é meio grandinho, então tem muito mais coisa para ler, mas esse daqui é um resumo do resumo. Mas, enfim, eu estava fazendo um estudo desse livro de Lamentações, né, que fica logo depois de Jeremias. Lamentações é um livro de 5 capítulos, ele é um livro poético, né, contém muitas poesias, e ele, na verdade, muitas pessoas dizem que foi escrito por Jeremias, mas a Bíblia não deixa claro quem foi que escreveu ele. E ele foi escrito também para o próprio povo de Israel. E para dar um contexto geral do que estava acontecendo quando o autor desse livro escreveu esse livro, estava acontecendo um exílio, né? Na verdade, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, tinha sido sitiado e atacado por Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, que era, né, o rei da Babilônia. E eles tinham ido parar numa terra estrangeira. Mas por que aconteceu isso? Você me pergunta. Por causa da desobediência do povo. Em resumo, o povo ele desobedeceu a Deus. Deus tentava falar com o povo de diversas formas, diversos jeitos, mas eles não davam ouvidos. Eles continuavam praticando injustiça, eles negavam o direito das pessoas mais fracas, o direito dos pobres, das viúvas, e principalmente da parte religiosa de Israel, os líderes religiosos, né?
Eles estavam pervertendo aquilo que o Senhor estava falando. Então tinha muitas pessoas que se levantavam em nome do Senhor, entre aspas, e pregavam paz. Falavam que Deus iria dar um tempo de prosperidade, iria dar um tempo de paz para a nação, quando na verdade Deus estava falando através de Jeremias e outros profetas que ele ia trazer uma grande catástrofe sobre Israel e Judá. E, em resumo, o povo de Israel, o povo de Judá, na verdade, ele foi sitiado, ele foi atacado, e assim eles foram passar o cativeiro na Babilônia durante 70 anos, tá bem? Então esse é o contexto meio caótico de Lamentações. É um livro que, como o próprio nome diz, né, bem triste, na verdade, se você for parar para pensar, porque não era isso que Deus tinha preparado para o seu povo. Mas por conta da desobediência e do pecado do povo, Deus precisou fazer com que isso acontecesse. E eu queria deixar para você 4 lições que eu tirei de Lamentações e desse contexto todo. Porque na verdade Lamentações, ele na verdade é um memorial para nos lembrarmos de diversas coisas, mas eu vou deixar esses 4 pontos aqui para vocês. O primeiro ponto é que o Senhor quer falar conosco e o Senhor quer nos corrigir. O primeiro versículo ele fala assim que o autor ele conheceu a vara corretiva de Deus através do que o povo estava passando. Não era um tempo fácil, não era um tempo de alegria, era um tempo de tristeza, mas mesmo em meio à tristeza, o autor entendeu que aquilo que estava acontecendo era uma correção de Deus. E em Hebreus diz assim que nós somos filhos de Deus, nós que nascemos de novo e aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos filhos de Deus. E por isso Deus nos corrige. E se Deus não nos corrigisse, nós não seríamos filhos, nós seríamos bastardos. Então, é por isso que mesmo às vezes não entendendo, ou mesmo às vezes achando ruim ou desconfortável, Deus, ele nos corrige e ele se esforça para nos corrigir. Porque ele sabe que muitas das vezes a correção é ruim, mas vai nos trazer para mais perto do Senhor. E o segundo ponto é que nós colhemos aquilo que nós plantamos. A palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas que não se pode zombar de Deus. E tudo aquilo que o homem colher, você também, ou melhor, tudo aquilo que o homem plantar, você vai colher. Por que disso? Porque o povo, ele estava plantando o quê? Injustiça, pecado, coisas que desagradam ao Senhor. E trazendo isso para a nossa vida de hoje em dia, não tem como a gente querer viver uma vida injusta, uma vida distante, longe daquilo que Deus tem para nós, ou dos planos que o Senhor tem para nós, e querer as bênçãos dele. Não tem como querer fazer tudo para desagradar a Deus, para ver Deus triste e você mesmo assim querer que ele se orgulhe de você. Não tem como isso. Então, se você plantou pecado, você vai colher morte, você vai colher coisa ruim para sua vida. Você vai colher as consequências disso. E a mesma coisa se você também plantar coisa boa. Se você plantar coisas frutíferas, coisas que agradam ao Senhor, obviamente Deus também irá se agradar. O terceiro ponto é a disciplina do Senhor não vem para nos destruir. E mesmo em meio ao caos, o Senhor ainda derrama sua bondade e sua misericórdia sobre nós. O autor fala assim que mesmo naquele caos, mesmo em um momento de tristeza, em um momento de dor, ele fala assim que ele quer trazer à memória o que traz esperança. E o que traz esperança para ele é justamente a bondade e a misericórdia do Senhor. A Bíblia vai dizer assim que as misericórdias do Senhor ela não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Então, mesmo no seu momento de dor, a Bíblia vai dizer assim que nada pode nos separar do amor do Senhor. Nem o presente, nem o futuro, nem demônios, nem anjos, nem nada, cara, pode nos separar do amor que o Senhor tem por nós. Então, o Senhor, ele, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às turbulências da vida, o Senhor ainda cuida de nós. E o Senhor derrama sua bondade sobre nós, o seu amor sobre nós. E isso é lindo porque
Às vezes a gente olha para situações e a gente pensa que tá tudo dando errado e tudo tá cooperando para o nosso mal. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então saiba que o Senhor ainda cuida de você, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. O Senhor está com você. Amém? E o quarto e último ponto que eu queria deixar aqui é que Deus é soberano. E essa foi a lição que mais me marcou assim no final desse livro. Porque eu fiquei pensando, né, que apesar da desobediência, do povo ter desobedecido a Deus, era Deus quem estava reinando. Então, mesmo que aconteceu tudo com Israel e veio Nabucodonosor e veio os outros povos que atacaram Judá, tudo isso foi porque Deus permitiu. Então Deus permitiu que o povo fosse atacado, Deus permitiu que o povo fosse destruído. E foi tudo da vontade do Senhor, né? Talvez não a perfeita, não era aquilo que Deus tinha planejado para eles desde o começo, mas foi Deus quem permitiu. Isso a Bíblia deixa claro pra gente. E ainda assim, lá no exílio, cara, lá em outra nação, onde eles estavam na Babilônia, ainda assim Deus se mostrou a eles, e Deus se mostrou maior do que Nabucodonosor, que se achava ali o Todo-Poderoso, que se achava ali o Bambambam da época, né? E então isso me pegou muito, cara, porque às vezes a gente olha assim, a gente espera uma salvação, se é assim que eu posso dizer, de políticos, de pessoas que estão no governo, ou até mesmo de outras nações, ou até mesmo de outros povos, de outras pessoas. Mas a nossa salvação, para nós que cremos no Senhor, né? Ela está em Jesus, cara. Então, é o Senhor que é a nossa salvação, o Senhor que é o nosso refúgio, e a nossa segurança e a nossa alegria também. Na minha igreja a gente tem falado muito sobre se alegrar, né? E a gente tem se lembrado daquela passagem de Paulo, quando Paulo está escrevendo para a igreja de Filipe, e ele estava numa cadeia. E mesmo assim, Paulo vai lá e diz: alegrem-se sempre no Senhor. Então, quando eu reconheço que Deus ele é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre o mundo, sobre a situação que eu estou passando, até mesmo sobre o governo, as coisas se tornam muito mais fáceis. E a minha salvação, a minha esperança não está nas coisas desse mundo, mas está no Senhor, que está acima de tudo. E com base nesse quarto último ponto também, eu acho legal frisar, né, que com base nisso, né, com base em que Deus está acima de tudo e todos, um dia ele vai voltar para trazer a verdadeira justiça e para fazer com que esse mundo siga verdadeiramente o que é correto. E a Bíblia diz assim que já não haverá mais choro, já não haverá mais ranger de dentes, pelo menos, né, no paraíso, quando o Senhor voltar. E é isso que me enche de alegria, cara, é saber que Deus, ele prometeu um dia melhor, um tempo melhor pra gente. E mesmo que esse tempo melhor ainda não seja aqui na Terra, nós temos a esperança de um dia encontrar plena satisfação e encontrar plena satisfação mesmo. Eu estava tentando achar outra palavra, mas não achei. Mas de encontrar plena satisfação no Senhor. Amém? Então, eu acho que é isso. Queria deixar essa mensagem aqui com vocês, esse estudo rápido sobre Lamentações, né? Fazia tempo que eu não gravava um vídeo, mas eu espero que Deus possa ter tocado no seu coração. E se tiver uma coisa para você guardar desse vídeo, guarde que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre sua família, Deus é soberano sobre seu trabalho e até sobre você. Você é servo dele, então ele está acima de você. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar seu dia, sua semana. E é isso. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto.